Muito bem, irmãos, vamos continuar nossa exposição em Êxodo, capítulo 3, na conversa de Deus com Moisés na sarça ardente. Já é bem a quarta ou quinta pregação, e vai haver outras, porque o diálogo é longo, muito significativo, muito rico, de lições para nós. E hoje tem uma bem especial, que redundou no título O Despojo é Nosso. Despojo é o ganho do vencedor sobre o vencido numa guerra, numa disputa, numa luta, e é ética de guerra que o vencedor fica com o que é do vencido. Essa é a ideia básica. E aqui Deus fala em despojo. Então, Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22. Diz assim, Êxodo 3, 21 e 22. O contexto, um pouquinho para trás, Deus acabara de dizer para Moisés que, se não fosse com mão muito forte, Faraó não deixaria o povo sair. Moisés acabava de ser convocado para ir liderar o povo na saída do Egito, o povo que estava sendo maltratado pelo Faraó já há muito tempo. E ele então disse, eu sei que sem uma mão muito forte, vocês não vão conseguir sair, não. Mas Deus então disse, eu vou tirar, obviamente, com mão forte. Se é preciso ter mão forte, que não seja esse o problema, porque vai ter. Já explicamos isso na pregação passada. Agora ele acrescenta um detalhe muito interessante que aconteceria. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Quer dizer, eu vou favorecer os judeus nas mãos dos egípcios. Eu vou fazer algo para beneficiar o meu povo junto aos egípcios na hora de saírem. Não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação e no que vamos expor desse princípio interessantíssimo, que é pouco conhecido na Bíblia. E aqui vemos pela primeira vez em execução. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos pelas lições e de antemão pela sabedoria em aplicarmos esse princípio nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, além de garantir que o povo iria sair com mão forte, mais um detalhe, o povo sairia com muitos bens preciosíssimos, como o próprio ouro e prata, e vestes. E como é que eles conseguiriam esses bens? Roubando. Não. Iriam cair do céu, como, aliás, o maná caiu do céu, né, logo depois, mas não era o assunto ainda. Não vai cair ouro do céu, não. O próprio Deus iria providenciar para que esses egípcios dessem para as israelitas, aliás, as egípcias, aqui é assunto de mulher com mulher, interessante isto, os homens ficaram de fora. As egípcias vão dar para as mulheres que pedirem muitas coisas. Não sei se deram com muito bom grado, por um lado, mas por outro sim, porque estariam dentro do contexto das pragas, que nós ainda vamos examinar,
estariam já, com certeza, ansiosas, todas elas, para que esse povo fosse embora, porque as pragas estavam causando um dano enorme aos egípcios, dano não somente material, como até morte de primogênito e tudo mais, como nós vamos ver. Então, houve um certo sentido em que elas deram como um alívio: vão, se é para ir embora, vão, leva meu ouro, leva tudo, mas vão-se embora. Seja como for, atitude interna no coração de cada egípcia, que deu cada grama de prata para uma judeia, ou uma judia, providência de Deus. E despojareis os egípcios. Interessante, quando fala despojar, como eu já comentei, é uma ética de guerra, em que o vencedor leva os bens do vencido. Então, o que sugere aqui é que Deus via como uma guerra. Obviamente, uma guerra espiritual, se bem que no final o faraó saiu, foi com um exército para perseguir mesmo, ou seja, era uma guerra física, se Deus quisesse ter travado, porque faraó estava não só disposto, mas ele deflagrou uma guerra até física mesmo, no final de tudo. Seja como for, aos olhos de Deus era uma guerra entre os egípcios, representados pelo faraó obstinado, teimoso, como nós sabemos e vamos ver mais detalhes depois, e o próprio Deus. Era uma guerra dos egípcios, na pessoa do faraó, contra Deus. Deus venceria esta guerra com mão forte. O despojo era dele. Ele não era o vencedor? Total, absoluto, único? Pois bem, ele daria. Ele daria. Era dele e ele daria para as judias. Um princípio interessantíssimo de Deus dando coisas para os seus queridos. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual contra o mundo. Sabemos disso, muitas passagens mostram isso, a sua vida mostra isso, suas lutas mostram isso, as minhas, sabemos disso. E a maneira de nós vencermos esta guerra é uma maneira muito estranha, mas é o que funciona diante das Escrituras, é nós estarmos mortos para o mundo. A maneira de vencer a guerra espiritual contra o mundo é estarmos mortos contra o mundo. Parece até um contrassenso, mas é assim. E vivíssemos para as coisas do alto. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Preguei outro dia, por coincidência, em Colossenses, esta passagem. O problema é que nós precisamos de sustento para viver. Precisamos ganhar o pão com o suor do rosto, o pão de cada dia, a maldição que veio do próprio Deus quando Adão pecou. Então, pelo menos até certo ponto, nós temos sim que pensar nas coisas da terra. Pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Tudo bem, senhor, mas vai ter um limitezinho aí que nós temos que pensar nas coisas que são da terra, porque tu próprio estabeleceste, tudo bem, foi dentro de uma maldição, mas estabeleceste que nós temos que ganhar o pão com o suor do rosto, um suor derramado aonde? Na terra, visando o quê? O pão, para comer aonde? Na terra, viver na terra. Então, claro, que Deus sabe que haverá um limite, um ponto em que é lícito, necessário até, responsável, pensar nas coisas que são da terra. Até um certo ponto. Tudo bem. O problema é esse até certo ponto. Aqui que engancha. Esse até certo ponto, nós temos a tendência de esticá-lo, muitos têm a tendência de esticá-lo, e esse ponto vai longe de se preocupar com as coisas que são da terra, muito mais do que, aos olhos de Deus, seria razoável para manter intacta a ordem dele.
Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Foi para valer. Então, mesmo que haja aqui uma certa flexibilidade nessas coisas que são da terra, para nós podermos viver e sustentarmos nós e nossas famílias, sustentarmos a nós mesmos e nossas famílias, tem um limite aí, é razoável, é necessário até. Esse limite é que cada um deveria levar muito a sério. Isso é individual. Um pensamento, como é que está o meu limite de pensar nas coisas que são da terra, para não infringir, não desobedecer o princípio extremamente importante para a vida cristã, que é pensar nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. É bem pequenininho. O que eu devo pensar nas coisas que são da terra, comparativamente com as coisas que eu devo pensar do alto. Óbvio. Solução da Bíblia. Não precisa se matar de trabalhar. Está lá. Aliás, tem um versículo muito pouco. Alguém conhece 1 Timóteo 6 e 8 de cor? Eu sou péssimo de decorar versículos. Se alguém apertasse a minha, eu não teria, saberia não. Eu mal sei João 3,16. 1 Timóteo 6 e 8. Eu vou ler porque, claro que agora eu sei, porque eu fiz a pregação, eu fui lá olhar. Mas eu conheço o versículo há décadas, obviamente, e é um dos meus favoritos. Mas não me pergunte como é que é um dos meus favoritos, eu não sei de cor. Isso é outro assunto. 1 Timóteo 6 e 8, vá lá. Muitas vezes eu digo, não, apenas ouça e tal, pois eu não vou dizer agora ouça, não. Vá lá. 1 Timóteo 6 e 8. E dá vontade de dizer, mas eu não posso, né? Pegue a sua caneta e grife. Ou marque aí no seu digital aí qualquer aí, grife. E decore. Eu sei decorar, eu não sei qual é a referência. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Eu queria saber quem é que teria coragem de levantar a mão, que eu não vou pedir. Quem é que está cumprindo isto? Dá vontade de perguntar, não vou. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Essa é a solução da Bíblia. Tudo bem. Aí você vem argumentar de lá para cá. Mas, pastor, é porque a luta pela sobrevivência é muito grande. E cada vez que aumenta a população do mundo e a concentração nas grandes cidades e tal, nos grandes centros e tudo, fica mais complicado. Antigamente não tinha um tal de saber inglês, hoje tem. E outros já querem a terceira língua e a quarta língua. E não tinha esse negócio de saber informática, hoje tem, a criancinha logo começa a aprender. Então, são coisas que vão sendo adicionadas. E muitas formas de emprego que existiam não existem mais, são formas novas. E a maneira de servir no mercado de trabalho vai mudando também. Só se fala em profissões inteiras que vão desaparecer com o uso do computador e da robótica e tudo mais. Então, é um assunto muito complicado, a concorrência é muito intensa. Então, se eu for só pensar nas coisas do alto e bem pouquinho nas coisas da terra, eu vou ficar para trás, eu mal vou conseguir sobreviver. E vai ser uma luta desigual. Desigual. Se eu fizer um concurso, se eu não tiver estudado tanto ou mais como os que não têm Cristo, eu vou ficar para trás, não vou passar no concurso. E os argumentos poderiam ir nessa direção. São argumentos razoáveis, que não justificam, nada justifica a desobediência ao princípio das Escrituras, que está lá.
Então, o crente deve buscar a sabedoria de Deus e conhecimento das Escrituras para entender como é que funcionam as ordens de Deus, algumas aparentemente conflitantes, em que eu tenho que pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, e, ao mesmo tempo, eu tenho que ganhar o pão com o suor do rosto. Aí vem 1 Timóteo 6:8, ganhe o pão, esteja satisfeito, e se vista de uma maneira razoável, esteja satisfeito. Razoável como? E começa tudo de novo. Há um princípio na Bíblia muito pouco conhecido que merece ser mais explorado. Pena que eu não vou conseguir explorar muito em 15 minutos, é o que falta, mas é interessantíssimo. Esse princípio, sabe qual é? Poucos crentes conhecem, de tão pouco divulgado e explorado que ele é. Eu, como pregador, até me penitencio. De maneira misteriosa, poderosa e, às vezes, discreta, Deus despoja o mundo e dá aos seus fiéis o que ele acha necessário. Por isso é que eu disse que nós vemos, pelo menos até onde eu percebo, pela primeira vez, aplicado de uma maneira clara esse princípio, no caso, nos judeus lá no Egito. Eu vou despojar as mulheres egípcias. O fato é o seguinte, vocês vão sair cheios de dinheiro. Maneira de exprimir, porque não é bem dinheiro, mas bens. Vocês vão sair com muitos bens, vocês vão sair forradas, vocês mulheres. Vou ajudar vocês, vou tirar delas. É interessante isso aí. O maná, Deus não tirou de ninguém, Ele jogou do céu, que Ele quis fazer, e já 1000 lições que tem por trás disso. Mas desta vez, é claro o que Deus diz dizer, eu vou tirar delas, eu vou despojar. Estão em guerra comigo? Estão me testando? Me obrigaram a providenciar 10 pragas diferentes? É assim que vocês querem? Só vão com mão forte? É isso aí? Tá bom, é guerra. Tudo bem, é guerra. Agora, quando eu ganhar, eu vou despojar vocês, porque é ética de guerra. E vou levar muito dinheiro de vocês, vou tirar de vocês e vou dar para as minhas. Princípio belíssimo, inclusive. Mas, pastor, não foi o princípio só em cima disso? Não, isso é a aplicação do princípio. O princípio mesmo tem 1, 2, 3, 4 passagens. Não sei se você já notou isto. Jó, capítulo 27, versículos 16 e 17. Jó, 27, 16 e 17. Se o perverso amontoar prata como pó, ficou ricão, né? E acumular vestes como barro, muitos bens, ele os acumulará. Mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Como? Deus não explica. Deus quer dizer, através de Jó, claro. Provérbios capítulo 13, versículo 22. Provérbios 13, 22. Preste atenção. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Aí você procura explicação na frente, não tem. É assim.
Que coisa. Aí passa mais na frente. 28. Provérbios 28 e 8. Provérbios 28 e 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Como é que ele ajunta isso? Que compadece do pobre? Não explica? Eclesiastes 2 e 26. Eu vou desenvolver um pouquinho mais. Eclesiastes 2 e 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que ele agrada. Duas classes de homens, de pessoas. Ao homem que ele agrada. Vamos chamar hoje o crente em Jesus Cristo, que não há outra forma de agradar a Deus, senão através de Cristo. Então, o crente em Jesus Cristo. Mas ao pecador, segunda classe de pessoa, o pecador, obviamente o pecador que não prestou conta diante de Deus, o que não tem Cristo. Ao pecador dá trabalho. Epa, está desigual isso aqui. Para um ele dá sabedoria, conhecimento e prazer, e para o outro ele dá trabalho. Mas agora ele vai mais fundo. Para que ele, o pecador, ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade de correr atrás do vento. Não vou explicar isso agora. Essa frase que é muito comum no livro e mostra como as coisas são aqui na vida de uma maneira diferente do que pensam. E tem muito o que dizer sobre essa expressão que eu não vou comentar agora, porque o tempo é muito curto. Mas olhe bem, o que Deus faz com quem lhe agrada, só tem uma forma via Cristo. Dá sabedoria, conhecimento e alegria. Salomão aqui não diz dinheiro ao que lhe agrada, não diz saúde ao que lhe agrada, não diz bens materiais ao que lhe agrada, apesar de que no Velho Testamento era muito mais comum, já tenho explicado isso aqui algumas vezes, a ideia de recompensa material ou em termos de saúde para os fiéis a Deus. Isso mudou do Velho Testamento para o Novo, expliquei isso recentemente, até com certos detalhes, não vou entrar aqui agora. Mesmo assim, Salomão aqui não fala em dinheiro, não fala em bens, nada. Ele falou em três coisas: conhecimento, sabedoria, conhecimento e alegria. Então Deus permite que o crente tenha sabedoria e conhecimento para entender melhor as coisas da vida de uma maneira mais profunda e especialmente conforme a ótica dele, Deus. Sabedoria é, em pouquíssimas palavras, ver as coisas pela ótica de Deus. E essa não é exatamente a grande diferença entre os salvos e os perdidos. Os salvos conhecem os planos de Deus e compreendem, pelo menos até certo ponto. E quando não conseguem mais compreender, creem. E não apenas creem, mas se confortam em crer. E se alegram em crer. Se alegram com a não resposta. A partir do ponto que não tem mais resposta para os mistérios desta vida aqui, ele se alegra, porque sabe que a resposta está na mão de um Deus santo, poderoso, justo, reto e bom. Então ele dá conhecimento e sabedoria para o crente entender muito mais profundamente as coisas do mundo comparado com o que não tem Deus, que não entende, incluindo os filósofos que não conhecem a Deus, os gênios, os pensadores que não conhecem a Deus, não entendem nada da essência da vida.
que o crente, o mais simples dos crentes, um analfabeto que é crente em Jesus Cristo, tem sabedoria e conhecimento que Deus dá, ou pelo menos Deus se dispõe a dar, para quem explora isto, no bom sentido. E termina o crente sendo alegre, é isso que Salomão está dizendo. Ele se alegra em ter conhecimento e sabedoria, porque vê com clareza, e quando não consegue mais ver, crê. E ao crer, se conforta. Deus não tira os problemas dos seus. Não está dizendo aqui em lugar nenhum. Mesmo com suas dificuldades, dores, os salvos têm algo especial que os outros não têm. Sabedoria, entendimento e alegria. Mesmo quando não conseguem explicar os seus próprios sofrimentos. E o que é que Deus faz com o pecador? Aquele que não teve seus pecados perdoados em Cristo. Não que o crente deixou de ser pecador, mas ele prestou contas com Deus via Cristo. Esse aqui, não. Dá trabalho. Contraste enorme. Para um, conhecimento, alegria e sabedoria. Para o outro, trabalho. Mas o contraste fica ainda mais chocante quando nós vemos o motivo pelo qual Deus dá trabalho ao pecador, para que ele ajunte. Ora, mas que coisa! Para que ele ajunte. E amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. O primeiro lá. O que já tem sabedoria, entendimento e alegria. Vai ter coisas também. O quadro aqui não é do crente na sombra, debaixo da árvore, ou pegando uma praia gostosa, ou ninguém pega mais porque dá câncer na pele. Mas antigamente, quando queria dar ideia de alguém numa boa, afogada, era na praia. Cheio de sabedoria, culto, batendo papo, todos crentes. A ideia, alguém podia pensar que era essa aqui, que não é a realidade. Batendo papo, alegre, satisfeito, e o pecador, o que não tem Cristo, dando duro, trabalhando para dar tudo que ele consegue render e ganhar para o crente. Não é assim, é claro que não está ensinando isso. E o que é? Os que agradam a Deus, que é a minoria aqui na terra, os crentes em Jesus Cristo, de alguma forma usufruem do trabalho dos que não agradam a Deus, que é a grande maioria. Eu disse que lá em Jó, Provérbios, não se tem muito a explicação de como é que Deus faz isto. O justo ganha para os seus descendentes, mas o perverso ele ganha, mas no fim vai para o justo. E não explica. Bem, por isso que eu coloquei como descrição desse princípio, que Deus age de uma maneira poderosa, misteriosa e às vezes discreta, para tirar do mundo e dar para os filhos de Deus. Mas alguma explicação nós podemos dar, não tudo, porque o mistério está lá. E Deus afirma, está escrito, é um princípio. E eu vasculhei, comentários e mais comentários, procurei, expliquem como é que isso acontece. Vão para lá, vêm para cá, vão para lá, vêm para cá, mas não explicam bem. O mais perto que nós poderíamos chegar para explicar esse princípio misterioso, mas acredite ou não, porque ele é discreto. Eu vou dar um exemplo. Grande parte do que nós usufruímos da ciência para a nossa saúde, para o nosso conforto, remédios, equipamentos cirúrgicos, eletricidade, telefone, informática, fogão a gás, e etc.
grande parte certamente foi descoberto, desenvolvido, aperfeiçoado, produzido, comercializado por pessoas que não agradam a Deus. Grande parte, óbvio. Especialmente quando grande parte dessa turma aqui é cientista, gênios, e uma quantidade esmagadora de cientistas, gênios, são anti-Deus. Não concordam com Deus, nem creem que exista um Deus, e produzindo, e descobrindo coisas fantásticas que Deus criou, que para eles evoluiu, mas não interessa, descobriram, e muitos deles deram a vida dentro do laboratório. Muitos pegaram doenças para descobrirem coisas sensíveis, químicas, de toda a ordem, biológicas, e descobriram coisas fantásticas que nós utilizamos hoje e nem nos lembramos de onde veio, como é que surgiu o tal do antibiótico. Para dar um pequeno exemplo. E todo mundo fica esperando uma cura para o câncer. Talvez um dia chegue mesmo. Da onde? Você está louco para usufruir, né? Alguma coisa para a cura do câncer. Como você já usufrui muitas curas para muitas coisas, que 100 anos atrás os que viveram não usufruíam. Então você está... Isso é Deus misteriosamente dando aos seus poucos filhos na terra um conforto, algo material, em termos de saúde, Ele dando, despojando os gênios e os bilionários industriais e tudo mais, que se matam para trabalhar e ficar ricos, e quanto mais ricos, mais infelizes, basta ler a biografia de qualquer um. E Deus providenciando para você chegar numa farmácia e comprar um antibiótico que vai salvar sua filhinha da morte. E os crentes, embora trabalhando também, dando duro, ganhando o pão com o suor do rosto, como o próprio Deus mandou, mas eles devem estar mais preocupados em agradar a Deus. Devem, reservando tempo para Ele, porque receberam sabedoria, conhecimento para entenderem princípios importantíssimos da existência humana, especialmente da existência humana de alguém que se tornou crente em Jesus Cristo, e recebeu capacidade de se alegrar e capacidade de conformar-se com o que tem, de estar satisfeito que tenho que comer, tenho que se vestir, esteja satisfeito. É o nome hoje muitíssimo desconhecido e pouquíssimo praticado. Não se fala pelo mundão aí, mas infelizmente pelos crentes. A palavra conformação, é raríssimo você ouvir alguém dizer: eu já ganho o suficiente, me aquietei, agora eu vou trabalhar mais para Deus. Já penso muito nele, já tentei servir, mas até certo ponto da minha vida foi complicado, eu tinha que trabalhar para sobreviver, sair da casa dos meus pais, agora quero casar, e casei, e veio um filho, veio dois, e tal, mas pronto, me aquietei, eu tenho o suficiente, é aqui onde eu vou ficar. É raríssimo você ouvir um crente dizer isso hoje, porque a linguagem dele é igualzinha à do mundo, igualzinha à do mundo. Não conformar com as coisas que tem, querer mais, e progredir mais, e juntar mais, não sei para quê, mas juntar mais. Porque tem uma doença no fim. Pois é, eu sei, é um hospital no fim da vida, a UTI, vai ficando velho e tal. Tudo tem sentido dentro de um limite pequeno, modesto, que não prejudique, não fira o princípio de Deus. Eu vou dizer diferente: não fira o próprio coração de Deus ao desobedecer, quando Ele diz: não pense nas coisas da terra, comparativamente com as coisas do alto. Seu coração quero que esteja em mim, e confie em mim. Poucos crentes, e eu quero encerrar,
Fica o exemplo aí, belíssimo, das mulheres egípcias, que iam dar uma fortuna. E aí Deus não foi discreto, não. Muitas vezes ele na aplicação desse princípio pouco conhecido. Mas aqui ele fez para todo mundo saber, e anunciou logo, foi a Moisés, antes de acontecer, está aqui na Bíblia, e nós pregando, 3.500 anos depois, quando eu quero, eu faço assim, dê ouro, dá, mas Senhor, eu mato por ouro. Você não está entendendo, não? Eu mato por ouro, por dinheiro, por terrenos, por bens. Eu mato, se não matar alguém, que eu não sou assassino, eu mato a mim mesmo. Eu estou matando a mim mesmo, por dinheiro, por ouro, por coisa. O Senhor quer que eu dê. Eu mato meu casamento, eu mato minha saúde, eu mato o que for, mas eu quero mais ouro, dinheiro, coisas. E o Senhor manda eu dar? Você está brincando. Dá. Deixa eu vender barato, eu dou um desconto. Para as judias. Eu faço uma liquidação aqui em casa. Dê. Porque eu estou mandando para mostrar o meu poder sobre aqueles que me amam. E vocês pensavam que o meu povinho ia sair pobrezinho ali com fome? Não, vão sair cheio. Porque vocês vão dar. Esse princípio está valendo hoje. Você não crê se não quiser. E não quiser curtir a alegria que Deus se dispõe a colocar no seu coração, por você ter sabedoria, conhecimento das coisas espirituais e valorizar as coisas mais do alto. Aqueles que entraram por esse caminho, leiam o que eles escreveram. Leiam as maravilhas que eles descobriram com Deus, sofrendo, repito, com dificuldades, sofrendo, levando a sua cruz, como Cristo prometeu. Isso não anula nada. Zero, nada a ver com a outra. E se tiver, é um alimentando a outra. Tem mais essa. Agradeça a Deus pela sabedoria que Ele lhe deu, pelo Espírito Santo. Você que é crente, pelo menos se diz, crente em Jesus Cristo, para valer. Pois mostre. Ao crer no princípio deste, a ponto de isso dar um rumo para a sua vida. Sua vida, é aqui que eu vou. Você é louco. Você fez um concurso, você está ganhando 10 mil, tem outro para 20 e outro para 30. Você não vai se matar para fazer esse concurso de 20? Não! Louco. Na minha cabeça, meu pai ganhava 3. Estou ganhando 10, 3 vezes mais. Estou bem demais. Deu para comprar um carrinho. E o segundo carrinho, não está bom. E isso aqui, tá bom. Agora eu vou trabalhar naquela igrejinha, ou igrejona que eu faço parte. E o que eu vou ler, ensinar, gente aqui em casa. Eu vou abrir um grupo de estudo aqui em casa. Vou falar para os vizinhos de Cristo. E vou dar mais tempo para orar ao meu Deus. Eu vou crer, eu vou apostar minhas fichas, como diz até os jogadores por aí. Mas eu vou crer, eu vou ousar. Eu vou parar de me matar para comprar mais camisa e mais calça. Porque, no fim, é o que as pessoas que não se conformam, que querem mais e mais e mais, é para comprar o quê? Mais camisa, mais calça, e mais carro e mais terreno, e o que mais? Não tem mais não para comprar. E remédio, mas remédio dá para se conseguir com um bom sistema de saúde, ou Cordecipo, um bom plano, seja lá como for. E Deus vai deixar o seu filho morrer por falta de remédio? Não. Mas, pastor, ele morreu por falta de remédio, porque ele quis não providenciar. Eu sei que seu filho morreu porque o governo é responsável e não chegou o remédio na farmácia. Eu sei lá que não tem nem linha dental nos alguns postos aí de saúde. Tudo bem, eu sei, mas você é crente, é fiel, então o seu filhinho teria morrido, você sendo bilionário. Deus não precisa de desculpa para levar o seu filho, não. E tire da cabeça que você perdeu o seu filho porque você não tinha dinheiro. Não foi. Isso é um pensamento incrédulo.
satânico, se você é fiel. Se você é fiel, se você não é, e Deus está lhe disciplinando, outro assunto, daria mais 1 hora de pregação, ou 2. Porque pode ser que Deus leve seu filho, mesmo por disciplina, para você aprender a confiar nele. Mas se você é fiel, tire da cabeça que vai faltar qualquer coisa para o seu filho, sua filha, seus pais, ou seja, para quem for. Se faltar, pode até faltar, mas é porque Deus soberanamente resolveu assim. Não foi por falta de amor, de providência, nem de mão forte. A mesma mão forte que ele usou lá com Faraó. Que Deus nos ajude a sermos mais fiéis. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.